Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Gente, eu quero falar aqui sobre uma frase que eu vi no Facebook. Isso aqui, Jeová Jireh, Deus proverá. Não está falando que ele proverá um carro, está falando de providenciar um cordeiro. O Senhor providenciou um cordeiro que haveria de morrer debaixo da ira divina. É verdade, né? Gente, desculpa a minha voz, tá? Essa frase é de Paul Washer, é em inglês, não sei se vocês pronunciam, né? Gente, nossa, mas engraçado. Eu creio que, nossa, não sei, eu creio que Deus colocou isso em mim, sabe, pra eu escrever. Eu comentei, Eu tava começando a comentar nessa publicação sobre isso. Só que, tipo, não era isso, não era bem isso que eu queria dizer. Deus sabe de tudo, sabe? Eu creio que Deus que fez eu escrever isso, nem tinha lembrado. Na hora que eu, nossa, dei assim, sabe, um toque, lembrei. Tipo, que eu comentei assim, tive tipo uma, nessa frase. Tá falando que Jeová Jireh, Deus proverá, né? Que não é Deus proverá um carro, uma coisa assim, de material. Mas, claro, proveu um cordeiro, né? O único filho dele, que foi Jesus, para morrer em nosso lugar, debaixo da ira de Deus, né? Que somos salvos pela graça de Deus. Eu já ia falar umas coisas, sabe? O meu pensamento, sabe? Assim, na minha intenção tava outra. Tipo assim, de falar assim, tá bom, mas Deus, ele provê, ele também, ele é um Deus que provê, sabe, coisas pra gente também aqui. Só que aí eu não quis falar assim, sabe? Eu falei assim, não vou falar assim. Eu vou mencionar uma parte da Bíblia, né? Sabe, pra minha opinião, eu vou colocar uma parte da Bíblia pra ficar melhor. Que é melhor, né? Pegar uma parte da Bíblia, porque é bem explicado. Uma comparação do que eu queria falar disso. E eu falei de quem? Sei lá, vou comentar, já é verdade. Vou falar de Moisés. Gente, sei falar, tá, é isso, né? Deus, ele enviou o seu filho, aí eu coloquei ponto. Lá quando o povo, né, de Israel tava, eu comentei, estava lá no deserto, Deus, junto com Moisés, Deus enviou o maná, Deus mandou o maná pra eles. E na minha intenção, eu tava falando assim, viu, Deus, ele proveu, tava provendo aquele povo. Mas, gente, olha, meus irmãos, estão entendendo? Quando eu estava terminando de escrever isso, foi aí que deu um toque em mim, sabe? Deu um toque, sim, de lembrança lá da palavra de Deus que Jesus falou sobre isso. Assim como, né, que estava falando para os seus discípulos, para as pessoas lá, que Jesus falou, assim como Deus, né, enviou o maná para o povo lá do deserto, né, que estava passando fome, né, mandou o pão para eles, para Moisés. Assim Deus enviou o seu filho, né? Tá falando alguma coisa assim, para que aquele que nele crê, sabe? Para quem comer desse pão viverá, não morrerá, mas viverá eternamente, para sempre, né? E, nossa, gente, eu lembrei dessa palavra de Jesus na hora, sabe? Veio uma lembrança muito forte, sabe? Veio muito, muito forte, gente, porque dessa palavra. E aí eu comecei, sabe, assim, ficar assim, sabe? Dessa forma, assim, nossa, caramba, é verdade, foi isso que Jesus falou. É isso que eu tava escrevendo e faz sentido, sabe? Com essa frase, combina, entendeu? Encaixa. Ai, sabe? De acordo com eu ia escrever também, nossa, meu. E aí, eu lembrei, eu creio que o Espírito Santo me fez lembrar que Jesus falou isso também. Então, eu já coloquei isso e é verdade mesmo. Eu coloquei isso mesmo, comentei isso. Deus enviou o seu filho. Jesus é o pão da vida, né? Que todo aquele que come do pão dele, pão da vida, que é Jesus, viverá eternamente. Águas vivas também. Ele tem as águas vivas. Ele é a fonte das águas vivas que jorra para a vida eterna. Ele é Jesus, né? Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então Deus enviou ele para nós comer dele, comer do pão dele. Beber do sangue dele, né, que nos purifica de todo o pecado, aleluia, glória a Deus, que nos faz fazer parte do corpo dele e nos faz ser salvos também, né, e seguir a Jesus. E eu vi isso, né, gente, eu percebi, nossa, na hora eu toquei, e eu quero glorificar a Deus, né, por isso, e é verdade. E eu falei, né, se eu conseguir achar a publicação, eu mostro pra vocês o que eu comentei, né? Mas eu percebi, eu lembrei na hora que eu tava escrevendo, sabe? Aí eu terminei de escrever o que eu escrevi e pronto. E glória a Deus, é verdade, Jesus tinha falado isso mesmo. E Jesus falou que lá, que foi diferente. No Israel, né, no povo de Israel, eles comeram daquele maná, daquele pão, mas
Todos eles morreram, mas agora é diferente, né? Agora que Deus enviou seu Filho, né? O pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do homem. Ele é o pão da vida, ele é o maná que Deus enviou do céu para que todo aquele que nele crê, né, receba. Aquele que receber Jesus terá vida eterna, vida em abundância aqui na terra e vida eterna. Com o Senhor Jesus, né, viverá para sempre. Viverá. Não dá graças a Deus, né, louvar a Deus por isso. Porque Deus nos amou tanto, né, de tal maneira, de uma tal forma. Nos chama muita atenção isso, de uma tal forma, não tem, sabe, não tem explicação, não tem números que contam a grandeza do amor de Deus. Não dá para contar qual o tamanho do amor de Deus, o quão Deus nos amou para enviar o seu único filho para morrer por nós, para tirar nós do lamaçal do pecado, né? Nos resgatar do inferno, assim como fez com você e comigo, e fará. Creia nisso, creia em Jesus, Ele vai te ajudar. Amém? Busque ajuda, tá bom? Se cuide, porque Deus Ele ama muito você, Ele quer você um vencedor nesta vida e eternamente com Ele. Glória a Deus, porque simplesmente Ele te amou, Ele te ama, simplesmente não tem explicação. E Deus nos amou o mundo, amou você de tal forma, de tal maneira, que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, né, não morra, mas que tenha vida eterna. Então, creia nele, creia em Jesus. Então, como o pão, que é Jesus, o pão vivo. Aleluia. Ele oferece, é de graça. Ele oferece a todo aquele que nele crê, em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, nossa, sinceramente, eu falo agora, agradeço a oportunidade. Assim mesmo, agradeço a oportunidade de Deus e tudo. Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? E compartilha, e é isso.